Fala, Tanaka, e nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre essa treta que tá rolando entre o Lula e o Campos Neto, presidente da República versus o presidente do Banco Central. Mas de fato, quem tem razão? Será que o Lula tem razão ou será que o Campos Neto tem razão? No final do dia a gente vai entender qual é essa treta e o que de fato vai afetar você e os seus investimentos. Tanaka, essa treta tá feia de fato. Muita gente já tá odiando o Campos Neto, mas será que o pessoal que tá odiando Campos Neto por conta do discurso da Gleisi, do Haddad e do Lula tão certo? Será que eles estão certos em criticar o cara do Banco Central? Ou será que estão todo errado e o Campos Neto tá certíssimo em fazer o que ele tá fazendo? Então vou trazer para vocês a versão dos dois lados e o que de fato isso afeta no seu bolso, nos seus investimentos e para a economia brasileira de um modo geral. Mas antes de ir pro vídeo, já se inscreve aqui no canal do japonês, ó, Flau, Toco Takaracatica, deixa um comentário gostosinho do que você tá achando dessa treta entre Lula e o Campos Neto, que isso ajuda muito, primeiro, o japonês a entender o que vocês estão esperando o japonês para trazer novos vídeos, e segundo, também ajudar o japonês a levar cada vez mais essa palavra financeira para transformar a vida do brasileiro, porque no fim do dia política é tudo política e a gente tem que se movimentar para agilizar o nosso lado, e aí a gente sim consegue ganhar mais dinheiro, consegue mudar a sociedade, enfim, a gente consegue começar a mudança ao nosso redor, ao invés de esperar medidas políticas que nunca vêm e que talvez nunca virão. E o primeiro fato é tentar entender o que de fato é essa treta entre o Lula e o Campos Neto, presidente da República versus presidente do Banco Central. E o que acontece é que o Lula, nesse novo governo, ele já está querendo botar para arregaçar, mostrar resultado logo, e obviamente uma taxa de juros muito alta atrapalha e muito o serviço de um presidente. Porém, isso tem um porquê da taxa de juros estar alta, e aí vem o lado do Campos Neto, está defendendo também o mandato dele, para que de fato o Banco Central foi criado, que é o objetivo final, que é controlar a inflação. E isso o Banco Central está fazendo no jeito dele, né? Mantendo essa taxa de juros altas. Mas tem razões pro lado de cá e tem razões pro lado de cá também. Mas quem será que tá certo nessa briga de Pokémon? O Campos Neto tem sido bombardeado de tudo que é lado. Do Lula, da Gleisi, do Haddad, todo mundo comendo o rabo do Campos Neto. Ai, que delícia! A taxa de juros não tá cedendo, não tá baixando como os políticos querem. Que reunião após reunião vem manutenção da taxa de juros a 13,75. Do lado do Lula, ele precisa que a taxa de juros seja baixada para conseguir mostrar para o que veio, para tudo que ele veio prometendo para a população. Uma taxa de juros muito alta dificulta e muito o trabalho de um presidente, mas mais que isso, né? Se dificulta o trabalho do presidente, imagine para o empreendedor, principalmente para o pequeno empresário, né? Hoje eu estava vendo alguns vídeos do Meirelles falando, inclusive, que o pessoal fala do mercado, e mercado é todo mundo, inclusive comerciante lá do interior de qualquer lugar de São Paulo, por exemplo. O cara tá querendo, por exemplo, padeiro sempre funciona esse exemplo. O padeiro tá vendo que o negócio não tá indo muito bem, ele não investe mais, ele não amplia a sua padaria. De repente ele compra menos trigo para fazer menos pães, e aí ele vê no movimento caindo, fala, tá sobrando pão, então eu investi menos. Isso é uma desgraceira, porque isso causa muito desemprego, e aí aquele desemprego estrutural que eu já vim contando para vocês nos últimos vídeos, que aí o cara da padaria despede o menininho do balcão, esse menino do balcão deixa de consumir no mercado o cara tem que despedir também o outro menininho, outra menininha que trabalha com ele, e isso vira uma roda, e aí essa roda se expande, e aí ele não vai comprar mais suprimentos, e o cara dos suprimentos também tem que despedir, e aí vai indo assim e vira uma desgraceira só. Então o tal mercado é todo mundo, e se o cara dá outra ponta, porque a taxa de juros está muito alta, ao invés de ele comprar mais trigo, se ele deixar o seu dinheiro parado investindo, ele já vai tirar muito mais dinheiro, que de repente se ele investisse, ter mais trabalho e menos retorno no bolso dele. Por isso foi criado e agora mantido essa ideia do Brasil, que é um país de rentista. Isso é horrível para a economia de um modo geral. É bom para quem tem dinheiro para investir, deixa o dinheiro lindo, maravilhoso lá, perene, rendendo 16%, 17%, IPCA mais 9%, Brasil, rendendo 120% CDI. Isso é lindo, maravilhoso, mas para a economia de um modo geral é horrível, porque ninguém investe, e se ninguém investe, o país não cresce. E por isso que o Lula quer que essa taxa de juros baixe, para que se torne mais atrativo o pessoal, ao invés de deixar o dinheiro parado,
invista na economia, trazer mais dinheiro do gringo, mais empresas para cá, porque aqui a taxa de juros é baixa, então o financiamento também fica muito mais barato e o país volte a crescer feito uma vaca doida. Do lado do Banco Central, que é quem faz esse controle da taxa de juros, ele tem por objetivo final baixar a inflação, e a inflação ainda continua alta. E mais do que a inflação alta, a gente tem muita instabilidade, principalmente agora, nesse momento do começo do governo Lula, que todo mundo fala uma coisa aqui, fala uma coisa lá, inclusive ele mesmo tem falado muita coisa para dar pressão para o Campos Neto, inclusive até teve uma entrevista do Meirelles também falando exatamente isso. Se o Lula não tivesse falado nada, tivesse dado uma pressão muito forte no Campos Neto, é bem provável que essa taxa de juros já teria sido baixada nessa última reunião. Agora que ele chamou na chincha, o Campos Neto também não pode abrir as pernas, porque aí vai degringolar de vez. Mostra que ele está tendo uma atitude só política e não condiz com tudo que ele já vem fazendo, né? O Campos Neto sofreu crítica do Bolsonaro, sofreu crítica do Guedes, está sofrendo agora do Haddad e do Lula também. Lá atrás, porque ele demorou para subir a taxa de juros e agora porque ele está mantendo ela muito acima por muito mais tempo, na visão aqui do pessoal do governo e de diversos gestores também, né? Então ele continua mantendo, primeiro, porque tecnicamente ele entende que isso ainda é necessário e agora salientou que por conta desse burburinho e arcabouço fiscal ele ainda teme, né? E por isso que ele vai manter essa taxa de juros mais alta agora e talvez até também possa aumentar um pouquinho mais se ver que é necessário esse movimento. Então, até aqui, ele foi totalmente técnico. Se ele sai dessa tecnicalidade, dessa parte técnica e volta para uma parte política, o mercado todo vai enxergar isso aqui com um movimento de bundão, falar, você está muito bundão, eu tô arregando porque os caras estão falando, aí, você é independente. Para quê? Então esse cara aqui está tendo que rebolar bastante, tentando manter o Haddad satisfeito, o Lula também, mas também o mercado. E por enquanto ele não pode, né, como eu falei para vocês, cair nessa contradição ou não ser congruente com tudo que ele vem falando. E aí tem muita gente que está falando, não, esse cara é o Bolsonaro, é o Bolsonaro do poder. Mas como eu falei para vocês, ele já vem enfrentando críticas da parte do Bolsonaro e agora da parte do Lula. E até então ele tem sido bastante técnico, sim, né? Então ele está tudo olhando bonitinho, ele está sendo congruente com tudo que ele vem falando. Inclusive os mesmos gestores hoje que estão criticando porque ele não abaixa a taxa de juros, regaçaram o Campos Neto na época que ele baixou muito os juros no Brasil e falou que o Brasil nunca poderia ter juros de 2%. Então tomando bordoada de tudo que é lado. Mas Japão, e se o Lula tirar esse cara, for lá e chancar esse bolsonarista do poder, o que acontece? Felizmente, digo felizmente, não pensando no Lula, mas pensando em todos os presidentes que vão vir ainda aqui no Brasil velho, o mandato do presidente do Banco Central, para ele deve ser uma desgraça, mas ele pega justamente metade do mandato de cada presidente. E isso é muito bom porque mostra de fato a independência que foi instaurada em 2021, agora da independência do Banco Central, para que ele não tome medidas políticas, e sim uma medida pensando no longo prazo do país, né? E isso é muito legal e por isso, se acontecer alguma coisa, vai ser horrível para o nosso Brasilzão velho. E aí, respondendo a pergunta agora, se o Lula pode tirar, ele não pode tirar. Porém, tem uma brechazinha na lei, ele não pode tirar, mas ele pode solicitar sim a votação para que, se por acaso ele não esteja cumprindo, como de fato não está cumprindo a meta da inflação consecutivamente, ele seja votado e aí tem que ter a maioria dos votos para poder ser, vazado do poder. Então isso pode acontecer. Lira já falou que essa pauta não tem força e não deve passar de jeito maneira. Mas se passasse, Japão, e se acontecesse, e está falando se fosse real, o que aconteceria? A gente teve um movimento em 2021 na Turquia. Na Turquia o presidente tem esse poder de tirar o presidente do Banco Central do poder. O dia que ele fez isso foi quase agora, essas épocas que a gente está vendo aqui, como foi mais ou menos meio de março, Brasil, a lira turca despencou e nunca mais voltou. Então essa instabilidade política faz com que todo mundo tire o dinheiro do país, sim, né? Faz com que além da fuga de capital, a economia também degringole, porque os gringos entendem que vai ter muito mais imposições políticas e não pensando no longo prazo do Brasil, mas sim no mandato daquele presidente, independente de qual for. Lá no Roda Viva que ele foi, inclusive, ele defendeu continuar com a ancoragem da meta da inflação
a 3,25. Ele não sugeriu que subisse essa meta da inflação para poder ter espaço para baixar juros. Inclusive, eles acham, né, o colegiado do Copom acha que é o contrário. Se ele desancorar, subisse um pouquinho para cima, como o Lula e outros gestores falaram, ele ia trazer muito mais insegurança e aí ia degringolar o lado de cá também. E a meta da inflação para esse ano ainda está 3,25, e a gente tem um erro, né, tanto para cima quanto para baixo de 1,5, então ela pode ficar entre 1,75 e 4,75. Mas, Japão, o que vai acontecer essa desgraceira com o nosso dinheiro, com o nosso investimento, se o Campos Neto arreganhar as pernas? Aí vai ser aquela desgraceira. Isso porque quando você baixa a taxa de juros, você incentiva o consumo, incentiva tudo mais que faz com que a inflação comece a subir novamente, né? E aí você entra numa treta igual está acontecendo nos Estados Unidos e faz com que você entre na espiral talvez da morte, isso porque aí a inflação vai disparar, talvez nunca mais vai baixar e você entre num limbo infinito, como aconteceu na Argentina, por exemplo. Então, o que minimamente segura a credibilidade do Brasil hoje ainda é essa manutenção da taxa de juros. E como bem disse o Meirelles, se talvez o Lula não tivesse falado nada, se o Haddad tivesse ficado tranquilo, a Gleice, talvez o Campos Neto baixaria naturalmente, mas sem pressão, por conta dos números, né, que estão relativamente tranquilos. O petróleo está baixo, então talvez haveria espaço para ele conseguir dar essa baixada, que não deve acontecer justamente por essa peitada que o Lula deu no Campos Neto. Você está falando então que taxa de juros alta é bom para o país? De jeito maneira, é horrível. Tanto o valuation das empresas de bolsa desestimula IPOs, estimula principalmente o pequeno investidor a tirar o dinheiro e colocar na economia para girar, dá trabalho, dá serviço. Então é horrível e é morte na certa para uma economia de fato. Ela vai morrendo aos poucos porque não tem incentivo de nenhum lugar. Tanto é que agora, por exemplo, as empresas estão parando um pouco de emitir debênture, de emitir CRA, de emitir CRIs, porque vai ser uma taxa muito alta para eles. Então eles não querem também tomar esse tipo de dívida, assim como o Tesouro Direto faz, quando a taxa de juros está muito volátil, ele vai lá e não negocia mais títulos do Tesouro Direto para não pagar muito caro numa dívida e aí depois ficar arcando com esse prejuízo durante muito e muito tempo. Então sim, é horrível a taxa de juros. Qual é a solução então, Japão? Pelo amor de Deus, me dê uma solução. A solução é que o Banco Central vá sim baixando essa taxa de juros à medida que for possível perante a cálculos matemáticos, né, que eles estão utilizando até agora para poder fazer, e não só em relação ao governo, independente do governo. E não é nada político, tá bom? O pessoal vai falar, faz o Hélio, o outro vai falar Bolsonaro, e sempre tem essas tretas gigantescas que eu acho que deveria desaparecer e você perder menos tempo com esse tipo de coisa, porque já aconteceu. Agora você tem que trabalhar em você aí do outro lado, né? Porque a gente no dia a dia que faz a diferença de fato. Mas eu sei também que tem muita gente que sofre muito quando essa taxa de juros está alta. E todo mundo, e adivinha quem mais sofre? É o pobre, né? Esse dia essa matéria falando que a inflação é pior para a classe média, que não é tão ruim para os pobres. É ruim para todo mundo no Brasil, porque é o imposto mais caro que tem na vida. Vai tudo ficar caro na prateleira do supermercado. Então quem mais vai sofrer, sim, é o pobre, é a classe média, porque os boyzão não sofrem, porque eles acabam continuando gastando as mesmas coisas, viajando igual, não faz diferença nenhuma. Inclusive ganhar mais dinheiro aplicando a renda fixa sem risco nenhum e deixando correr para o longo prazo. E aí, Tanacão, o que você está achando desse duelo louco que está acontecendo entre o Lula e o Campos Neto? Já comprou o discurso de Campos Neto? É um malvadão que está fazendo isso só para deixar o governo lá de cá tenso? Ou não, ou você está achando que o PTzão está certo? Tem que baixar a taxa de juros de tudo que é jeito para a economia crescer e depois a gente vê o que vai acontecer. E eu vou deixar um vídeo aqui para vocês falando sobre a recessão. O que está acontecendo no mundo? Ela vai pegar nós? Vai pegar nós. Mas você tem que entender por quê e principalmente como se proteger dessa recessão. Beijinho no frio de cada um de vocês. Meu Denis, minha barra é investir e coçar.